está escrito, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Esse versículo se encontra em 2 Coríntios 3. E pela graça de Deus, eu gostaria de explicar algumas coisas desse capítulo. Então vamos chegar aqui, 2 Coríntios capítulo 3, e eu vou ler para vocês, para começar, versículos de 1, 2 e 3. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. O que é que Paulo está dizendo aqui? Várias vezes, e nós notamos isso no livro de Atos, no livro de Gálatas, no livro de Romanos, que quando ele pregava o Evangelho, que enfatiza a graça de Deus para nos salvar sem as obras da lei, muitas vezes, depois de sair de uma cidade, um grupo de judeus entravam na mesma cidade, atrás do Paulo, para misturar a salvação pela graça com as obras da lei. Nós chamamos esse grupo os judaizantes. E esse grupo atacava não somente a doutrina de Paulo, mas também o caráter de Paulo. Então Paulo enfatiza aqui para os coríntios: olha, é necessário eu ter uma carta de alguém para me recomendar para vocês, para dizer que eu sou algo especial? Ele faz essa pergunta em versículo 1, usando a expressão cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós. Ele enfatiza essa ideia e ele sabe que ele não precisa. Ele era o apóstolo chamado por Deus, ele não precisava da recomendação de ninguém. Mas, enfatizando isso, ele mostra outro lado dessa moeda. Em versículo 2, ele diz: vós sois a nossa carta. Ou seja, o fruto do meu ministério revela para o mundo que o meu ministério é legítimo, é de Deus. E a minha pergunta é: como, Paulo? Como que o povo que o Senhor ganhou para Cristo serve como uma carta de recomendação? Ele diz aqui: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Ele estava pensando os resultados da pregação do Evangelho nas vidas de vocês manifesta para todo mundo. Todo mundo pode ver que vocês mudaram. Como ele diz aqui em versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita. E olha aqui, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Ele está enfatizando aqui, vocês não estão apresentando um documento, ou como ele diz aqui, tábuas de pedra, enfatizando as duas tábuas de Moisés que tinham os 10 mandamentos. Ele está dizendo, não é isso que vocês estão mostrando para as pessoas. Olha, nós temos os 10 mandamentos, Paulo passou para nós estamos guardando os 10 mandamentos. Ele diz, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. O que isso quer dizer? Ele está enfatizando que Deus tinha transformado eles não pela pregação da lei, porque Paulo não pregava a lei, ele pregava a graça de Deus em Jesus Cristo. E essa graça salvou as almas desses coríntios, que eles estavam ouvindo o Evangelho, crendo em Jesus Cristo, e o Espírito Santo transformou a vida deles. Olha aqui o que ele diz em versículo 3. Mas com o Espírito do Deus vivo.
Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Os judaizantes falavam, não, mas tem que guardar a lei. E Paulo disse, não, é o Espírito de Deus, por crer em Jesus, que transforma o coração de um coração de pedra para um coração mole, de carne. A Bíblia diz o seguinte, em Êxodo 34, versículos 27 e 28. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve essas palavras, porque conforme ao teor dessas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Então, no segundo livro da Bíblia, Deus tinha feito uma aliança baseada nos 10 mandamentos. Ele falou para Moisés escrever vários outros mandamentos também, que é o ênfase aqui em Êxodo 34, 27. Em versículo 28 ele diz, e esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então Deus disse, eu vou escrever em 2 tábuas os 10 mandamentos. E esses mandamentos vão ser as palavras da aliança. Nós conhecemos essa aliança agora como o Velho Testamento. Então ele disse, com Israel, vocês vão obedecer esses mandamentos para manter essa aliança comigo. Mas olha o que Deus disse através de Jeremias, em capítulo 31, versículos 31 a 33, do livro de Jeremias. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso quer dizer que Deus vai colocar no lugar do Velho Testamento, essa antiga aliança, um novo testamento, ou seja, uma nova aliança. Diz aqui em versículo 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, ou seja, o livro de Êxodo, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Desposado, a ideia de Deus dizer, eu vou me casar com vocês, eu prometo me casar. O problema é que ele tinha aliança com Israel, esse Velho Testamento, mas o povo não obedeceu os 10 mandamentos. Na verdade, há 613 mandamentos, mas ele enfatiza os 10 como a base da aliança com eles. Então, com essa base, ele diz, vocês invalidaram a aliança. Então eu vou fazer uma nova aliança. E olha aqui a manifestação dessa nova aliança, ou o Novo Testamento, em versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que coisa diferente! Ao invés de olhar para 2 pedras, e ver palavras escritas dizendo os 10 mandamentos, Deus disse para Israel, um dia eu vou fazer uma nova aliança e eu vou escrever no coração de vocês. Essa é uma transformação da pessoa. Ao invés da pessoa ver palavras que estão dizendo, se você não obedecer, você vai morrer e vai perder a aliança. Agora diz, eu vou escrever a Bíblia que vai fazer parte da sua pessoa, do seu ser. Aqui então, em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo está dizendo, aconteceu isso. Vocês têm o Novo Testamento no sangue de Jesus, e agora não em tábuas de pedra, versículo 3, mas nas tábuas de carne do coração. Deus fez algo com vocês, e eles nem eram judeus, nem tinham a lei, eles eram gentios. Deus tinha purificado o coração desses gentios através do Espírito Santo de Deus, pela fé que eles tinham em Jesus Cristo. Por causa disso, lemos em Atos 15, versículo 9, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Não diz aqui purificando os seus corações pela lei, mas pela fé. Deus então foi de uma antiga aliança que ficou invalidada
pelo povo de Israel e foi para uma nova aliança, em que Deus opera muito mais pelo Espírito, transformando o coração da pessoa. Então ele disse para esses crentes: vocês são minha carta, porque o mundo vê como o Espírito de Deus opera em vocês. Oh, irmãos, que bênção! E o capítulo continua. Então aqui, 2 Coríntios 3, agora versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aqui então ele diz: olha, eu sei que vocês são transformados e eu sei que vocês servem como a minha carta de recomendação, eu sei, mas essa confiança que eu tenho não é porque eu sou algo especial, é porque o Espírito de Deus está operando, a graça de Deus chegou. É como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele escreveu o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então ele tinha confiança em Deus, pensando: eu sei que Deus está me usando por simplesmente pregar o Evangelho de Jesus. Eu nem estou pregando a lei, e eu vejo pessoas transformadas pelo Espírito, então eu digo: olha, eu tenho confiança nisso. Não porque eu sou especial, mas porque a graça de Deus está operando. Então, ele diz em versículo 5, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eu sei que às vezes pessoas têm medo: eu acho que eu não consigo ensinar a Bíblia, eu não consigo pregar, não consigo evangelizar. E Paulo aqui está dizendo: o foco não é a pessoa, o foco não é a nossa capacidade, o foco é o poder de Deus operando em nós. E se você simplesmente compartilhar o Evangelho de Jesus, como ele morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou e fez tudo para nos perdoar de todos os nossos pecados, e é só por crer nele que você pode ser salvo. Você prega isso, alguém pode ouvir, entender, crer, receber Jesus e essa pessoa é salva. É isso que ele está enfatizando aqui. Então ele diz em versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo, olha aqui, novo testamento. Então ele foi da antiga aliança para o novo testamento, como Jesus disse: novo testamento em meu sangue. E olha aqui, ele diz não da letra. A letra é aquela palavra dos 10 mandamentos, que agora não é a base do Novo Testamento. Ele diz aqui não da letra, mas do Espírito. Esse Espírito que opera em nós agora que somos salvos. Porque ele diz aqui, a letra mata e o Espírito vivifica. E alguém pergunta: mas como é que a letra mata? É porque a letra são as palavras dos 10 mandamentos. E esses mandamentos, bom, você pode ler e falar: olha, se obedecer você vai ser salvo. O problema é que se você desobedecer em um ponto só, você se torna culpado de todos. Então essa letra, na verdade, nos condena, nos traz a morte. Os 10 mandamentos são gloriosos, mas são a nossa morte. A Bíblia diz, falando do Novo Testamento, em Efésios 1:13, em quem também vós estáis, falando de Jesus Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e também nele também crido, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ok? Então, em Efésios 1:13, o Espírito Santo entre nós, e segundo essa passagem, ele entre nós por receber Jesus, e ele nos sela. A Bíblia diz em capítulo 2, versículo 1 de Efésios: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então a letra mata, mas o Espírito
vivifica. É isso que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. É isso que Paulo ensina no livro de Efésios. Daí, ele pode dizer para o novo crente, gentil, que nunca teve a lei de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos e amigos, a Bíblia está dizendo que o Novo Testamento não enfatiza simplesmente pegar todos os mandamentos e procurar guardar eles, mas enfatiza uma transformação sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o Novo Testamento. Daí, Paulo continua aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, com versículo 7. Ele diz aqui: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Oh, que passagem muito interessante. Em versículo 7, ele chama a antiga aliança, baseada na lei escrita nas pedras, ele chama essa aliança o ministério da morte, não o ministério da vida. Ele diz que foi gravado com letras em pedras, ele está falando dos 10 mandamentos. Ele diz que esses 10 mandamentos vieram em glória, é como a Bíblia diz em Êxodo 19. Versículos 16 a 19. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito, muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Imagina a glória quando Moisés recebeu os 10 mandamentos no monte. Paulo não nega essa glória, realmente há glória em só pensar nisso. Mas olha o que ele diz aqui, nessa parte da passagem, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, esse monte, fogo, fumaça, etc., presença de Deus, voz alta, etc., de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Então aqui ele continua dizendo, até a face de Moisés brilhava por causa da glória. Quando ele desceu e o povo viu ele, o povo nem queria olhar para Moisés. Olha que coisa, era um milagre mesmo isso acontecer. Isso não é normal, diz por causa da glória do seu rosto. Mas olha aqui o que diz, a qual era transitória. A glória do rosto de Moisés era algo passageiro, estava indo embora. Versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito?
Então, aqui Deus está dizendo através de Paulo: se no monte veio tanta glória para uma aliança antiga, uma aliança transitória, uma aliança que estava indo embora, imagina a glória do Novo Testamento baseado no sangue de Jesus, que nos dá o Espírito Santo de uma forma permanente. Jesus enfatizou isso quando ele explicava o novo nascimento. Em João 3, versículos 5 e 7, ele disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Aqui, o novo nascimento, um evento sobrenatural na vida da pessoa que crê em Jesus. E o Espírito Santo entra na pessoa. Por quanto tempo? Para sempre. Efésios 4, versículo 30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. No Velho Testamento, ele entrava e saía de acordo com a necessidade do ministério da pessoa. Mas a promessa do Pai no Novo Testamento é que você crê em Jesus e você será selado pelo Espírito Santo de Deus, que transforma a sua pessoa. Você é uma nova criatura. Daí em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 9, Paulo continua: porque se o ministério da condenação foi glorioso, agora ele chama a antiga aliança, baseada nos 10 mandamentos, o ministério da condenação. Se tal foi glorioso, e muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então ele está mostrando essa ênfase, primeiro, como a aliança antiga condenava a gente. Diz em Gálatas capítulo 3, versículo 10: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, aqui, Paulo escreve para os Gálatas: se você procurar estar debaixo da lei, então você vai ter que guardar todos os mandamentos, ou você será maldito. Se você errar uma vez, você será maldito por Deus. Então, realmente, a antiga aliança, o Velho Testamento, é o ministério da condenação, de acordo com as palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 9. É uma aliança gloriosa? Sim, é perfeita. Mas o problema é que condena a gente, porque todos nós somos pecadores. Deuteronômio 27 e 26 diz: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Não tem escape, irmãos. Se você decidir guardar a lei para ser salvo, você vai se condenar, porque você não está se submetendo à justiça de Deus. Você está ainda com a soberba que leva você a achar que você vai conseguir realmente ser tão perfeito que Deus vai permitir você entrar na presença gloriosa dele. Não. Você e eu precisamos da salvação que vem pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Nós precisamos da transformação que vem pela nova aliança, o Novo Testamento. O Espírito Santo que traz isso para nós. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, e quando você colocou sua fé nele, ele recebeu o seu pecado e foi condenado por você. E você, sem ter justiça, recebeu a justiça da vida perfeita dele. Deus fez isso pela morte de Cristo na cruz. Então, versículo 10 de 2 Coríntios 3, nossa passagem, diz: porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado.
por causa desta excelente glória. Ou seja, quando você compara a antiga aliança, o Velho Testamento, com o Novo Testamento, você pode ver glória na antiga aliança, mas comparado com o Novo Testamento, em Jesus, não há glória nessa. Perde toda a glória. Por causa disso, ele diz aqui, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Versículo 11, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece, que agora é o Novo Testamento. Tendo, pois, versículo 12, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Eu prego com ousadia, querendo enfatizar esse fato. Muita pessoa condena Paulo, dizendo, ele prega que você pode desobedecer à lei, ou que eu prego que você pode desobedecer à lei. Mas a pessoa que fala isso não entendeu nada, ainda anda cega. Me perdoe, mas é verdade. A Bíblia até vai mostrar isso nessa passagem. Então, por favor, se humilhe e procure entender o que Paulo está dizendo aqui. Versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel, olha aqui, não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, ou seja, passageiro. Ele está enfatizando aqui para você e para mim que outro propósito do véu de Moisés não era somente para o povo poder olhar para Moisés, mas também porque aquela glória da antiga aliança, brilhando do rosto dele, estava sumindo, indo embora. Então, por cobrir, deu para o povo não ver a glória que estava sumindo. Agora vamos continuar, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo, olha aqui, abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aqui, Paulo conclui o capítulo com algo muito triste, porque ele diz que os judeus até hoje, que rejeitam Jesus e querem, procurar guardar a lei para manifestar um certo tipo de justiça, eles achando que tem mais justiça do que a gente que somente tem a graça de Deus. Ele diz que os sentidos deles foram endurecidos, versículo 14 de 2 Coríntios 3. Ele diz, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Eles não percebem que a glória sumiu do Velho Testamento, baseado na lei. E diz que esse Velho Testamento, antiga aliança, mas esse Velho Testamento foi abolido por Cristo. Foi abolido. Não continua. Isso quer dizer que a base do Novo Testamento não é a lei. Jesus diz que a base é o sangue dele. Isaías profetizou sobre essa cegueira espiritual dos que querem guardar a lei para serem justificados diante de Deus, ao invés de se humilhar e receber Jesus como seu Salvador de verdade. Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10 diz, então disse ele, vai, e diz a este povo, ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis.
Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. É um povo que tem tanta lei, mas não tem coração quebrantado diante de Deus. É um povo que vê a Bíblia, mas não vê o Evangelho. É um povo que tem religião, mas não tem a salvação. Ele enfatiza isso aqui. Pessoas falam para mim o seguinte: mas a Bíblia diz em Mateus 5, versículos 17 a 20, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passam, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. A pessoa fala para mim: por causa disso precisamos guardar a lei. E eu estou dizendo para você: sim, se você decidir acreditar que você precisa guardar a lei para ser salvo, então para você é isso mesmo, você vai ter que guardar cada coisa até J e tio, você não tem como escapar. Se você errar em um lugar só, você se torna culpado de todos os mandamentos. Tiago nos ensina isso, Jesus nos ensina isso, Pedro ensina isso, Paulo ensina isso. E muitos que enfatizam essa passagem esquecem o resto, porque versículo 19 diz: qualquer pois que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele porém que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Versículo 20: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Imagina a pessoa mais dedicada, a pessoa mais consagrada, a pessoa mais religiosa. Você está imaginando quem? Um fariseu, nesse contexto aqui. Ele diz aqui: você não vai nem entrar no reino, se você não tiver mais justiça ainda. Jesus colocou para nós um padrão tão alto, é perfeição, é algo, irmãos, somos pecaminosos, somos ímpios, esse padrão é impossível. Por causa disso, vendo que o povo não conseguiu guardar, invalidou a antiga aliança, ele profetizou através de Jeremias: então eu vou trazer uma nova aliança, eu vou abolir essa antiga aliança. Então, em versículo 14 de 2 Coríntios 3, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na eleição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, coração duro, que não ouve. É como a pessoa que escuta o que eu estou ensinando agora e já quer brigar comigo, e na hora de escrever já dá para perceber, a pessoa não entendeu nada que Paulo escreveu aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quando essa pessoa que quer brigar com essas coisas, que quer rejeitar essas coisas, quando essa pessoa realmente se humilhar e se submeter à justiça de Deus, daí o véu vai ser tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há, ele não diz aqui a lei, ele diz aí há liberdade. Liberdade para servir a Cristo de acordo com o movimento do Espírito de Deus. Diz aqui em versículo 18: mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo com um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha que versículo maravilhoso. Agora que eu sou salvo por Cristo, o Espírito Santo que habita em mim, ele me mostra mais de Cristo, mais de Deus, e eu ver mais ele, e por conhecer mais ele me transforma. Então a minha transformação agora, que é algo que continua, é algo cada dia mais maravilhoso,
Não é por causa da lei que foi com o Velho Testamento, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz isso aqui em versículo 18, que opera em mim, revelando cada vez mais a pessoa de Deus através de Jesus Cristo. Eu agradeço cada pessoa que assistiu o vídeo inteiro e eu gostaria de pedir algo. Claro, se quiser entrar em contato comigo, por favor, entre. Se você quiser mandar uma mensagem para mim, por favor, manda uma mensagem para mim. Mas se você assistiu até o fim e quiser escrever comentário para mim, pode ser comentário positivo ou negativo. Você pode colocar no finzinho as letras AT, que quer dizer eu assisti tudo, até. Se você assistiu até aqui, coloca até no fim do vídeo. Isso vai me mostrar que você assistiu até o fim do vídeo. Isso me ajuda porque tem pessoa que quer escrever comentário como se assistisse tudo e não assistiu tudo, não ouviu os argumentos bíblicos, não escutou a passagem, só quer brigar. E isso vai me ajudar. Muito obrigado, que Deus abençoe essa passagem nas suas vidas. Precisando de nós, é só mandar uma mensagem, tá? Obrigado.